Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula aqui do curso de formação para lideranças e prefeitas comunitários. Um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje é a nossa quarta aula. Depois tivemos um lançamento, 3 aulas e hoje é a quarta aula. Nosso convidado especial da noite é o Marco, que está aí. Ele foi pegar uma água virtual e sumiu, não voltou mais, mas ele deve estar chegando aí de novo. O Marco, faz um trabalho comunitário fantástico, ele é prefeito lá da 214 Norte, mas eu não vou falar muito não, que ele vai se apresentar depois, ele vai falar aí, né? Mas é isso, gente. É só para relembrar, tá? E para o Marco também tá sabendo como é a nossa dinâmica. Toda aula eu começo com um tema principal, né? Aí a gente tem uma roda de perguntas sobre esse tema. E depois o convidado especial fala livremente assuntos que quer falar, né? Compartilha suas experiências vividas no trabalho comunitário e aquela roda de perguntas também para o pessoal, para o convidado, tá bom? Então, recapitulando um pouquinho as fases que a gente fez até aqui, né? Na nossa primeira aula falamos sobre o que é uma prefeitura comunitária, funções de um prefeito, prefeita. A gente viu o estatuto, o modelo de estatuto. Vocês tiveram a tarefa para conhecer isso, né? Como é um estatuto, como funciona um estatuto. A gente viu também na segunda aula o passo a passo para fundar uma prefeitura, que é o caso da maioria que estão aqui, né? Querendo fundar uma associação. Então, a gente viu aquele passo a passo de cartório, o que precisa ser feito. Na aula passada, que foi muito importante, a gente trouxe a ideia da comunidade, né? Foi saber que estão lidando com uma comunidade. Então, foi muito interessante o assunto, né, com a Isadora. E hoje aqui, o assunto principal, a gente vai abordar sobre o plano de gestão que eu tinha comentado com vocês, né? O plano de gestão e as formas de contribuições. É uma das dúvidas que eu estou sentindo, assim, que mais está surgindo, as formas de contribuições, de receitas, né? Como uma prefeitura pode ter receita, como funciona isso, né? Então, esse aí é o assunto principal da aula de hoje. E eu vou compartilhar, como sempre eu estou falando, estudo de caso vivido aqui na minha quadra, né? Eu falei para vocês que eu apresentei um plano de gestão para os síndicos e síndicas e moradores. Vocês lembram bem, né? Então, fiz um mapeamento na quadra, mapeamento de pessoas, para conhecer as pessoas da quadra, mapeamento de coisas que a gente precisava de melhorias para a quadra, né? Esse plano de gestão eu fiz no Word mesmo, um documento de Word, colocando ali, né, o que eu percebi. Por exemplo, faltavam lixeiras, então precisamos de lixeiras, coletores de fezes de animais, etc, etc, etc. Eu coloquei tudo ali, né? Fui fazendo orçamentos já para ter uma ideia do que iria precisar, né, de orçamento, porque eu não sabia até o momento que receitas ia ter. Não sabia que ia ter receita nenhuma, na verdade, né? Eu imaginava que teria em algum momento, mas o primeiro foi ver o que a gente precisava. E nesse mapeamento eu detectei que a maior demanda da comunidade aqui na 105 Norte foi a reforma do parquinho infantil, por exemplo. Era unânime. Nosso parquinho estava mais de 15 anos largado, destruído, com formigueiro nele, tudo podre, assim, enferrujado. Estava impossível de entrar no local, né? Então, isso ele deu um norte muito bom para esse plano de gestão. Assim, eu vi que era a ação mais desejada e a ação mais cara também, né? Então, já fui atrás de muitos orçamentos de pessoas que reformam parquinho, né, para ter uma ideia do que eu estava, do orçamento que precisava, né, para fazer isso. Então, eu apresentei para o pessoal gostou muito, né, do plano, da proposta, né, e eu vou mostrar para vocês aqui como que foi esse plano de gestão e com as coisas que eu sempre, aliás, quando eu falei para vocês, é muito importante que esse plano tenha pé no chão também, né? Então, são coisas que a gente pode realizar. Não é um parquinho da Disneylândia com tobogã, criar piscina. Não, a gente sabe que não dá para fazer isso, né? Então, foi uma coisa muito pé no chão, assim, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela.
Opa, aí... Ixi, abriu errado aqui. Cadê? Tá dando uma falhada aí, você, Jean, não sei por quê. O áudio? Na sua voz. Tá dando uma cortada. Para todo mundo ou só foi para É, Jussara, pessoal? Não, para mim aqui tá tudo tranquilo. Tá tá tranquilo? bem, tá tranquilo. Então deve ser a sua conexão, talvez, hein, Jussara? Mas você me avisa qualquer coisa, tá? Aqui Tá bom. também deu falha. Tá bom. Olha, gente, esse aqui é o jornal, esse aqui já é depois de ter realizado o que a gente propôs no plano de gestão, tá? Vou mostrar para vocês o depois. A gente fez um jornalzinho da quadra, né? Mostrando. Mas eu não cheguei assim para os síndicos, não. Eu cheguei com um documento de Word muito básico, que eu vou mostrar aqui, aliás, ó, só para vocês verem. Depois eu vou compartilhar. Era assim, ó, proposta de plano de gestão. Prefeitura comunitária, falando aqui, uma convocação, eu fiz um textinho, e aí que o cronograma, olha como eu apresentei para o pessoal. Assim, mais Não embaixo. tá compartilhando não, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Eu não. Jussara, você está com algum problema na sua internet? Sim. Tô vendo também, tô vendo. Cheguei. É porque eu tava no outro lugar. Tá bom. Tá Obrigada. bom. Aqui, ó, o plano, o que eu apresentei, pessoal, era bem simples, mas eu botei fotos também, ó. Por exemplo, aqui, ó, nosso totem, olha o estado. Começa lá do começo, Jean. Começa do começo, por favor. É porque eu passei bem rápido, tá, Jussara? Eu mostrei só aqui rapidinho, ó. Bem simples, em Word mesmo. Eu fiz em Word, assim, bem simples, né? Não vou mostrar, não vou ler todo ele, depois eu compartilho com vocês, mas coloquei aqui, ó, os pontos que a gente precisava, né? E fui detalhando um pouquinho desses pontos, né? Por exemplo, o totem aqui. Eu tirei algumas fotografias, né? Vou passar bem rápido aqui para mostrar o parquinho, por exemplo, como estava. Olha o parquinho. Ele estava nesse estado. Olha aí, ó. Tudo enferrujado, destruído. Não dá para ver o formigueiro, mas ele estava nesse estado. Enfim, apresentei isso e passou um tempo. Um ano depois, a gente conseguiu realizar. Tá com o jornalzinho aqui, ó. Foi antes da pandemia esse evento muito legal do Dia das Crianças que a gente fez, a gente colocou a foto. E aquilo mesmo que eu mostrei para vocês, olha a diferença aqui, ó. Aquele cronograma lá no Word está aqui de novo, com as mesmas ações. E todas as ações que a gente realizou. Aí eu vou mostrar para vocês, ó. A pintura de meio-fios. A gente constantemente pinta o meio-fio da quadra. Olha aí. Coleta seletiva de vidros, né? Uma média de 1 tonelada por semana de vidro. Aqui era 800 quilos, mas aumentou. O pessoal tem consumido muito mais na pandemia, parece. De 2020, né? Ó, em 6 meses foram 8 toneladas de vidro de forma correta coletadas aqui. A gente colocou rádios para os porteiros em todas as portarias, rádios comunicadores, né? Para questão de segurança. Desculpa, Jean, interromper. Esse vidro, esse coletor de vidro está onde? É na comercial ou na residencial? Na residencial. Residencial. Eu nunca vi a SCC. Uhum. Você conhece a 105 Norte? Conheço. Não tão bem. Ele está no meio da quadra ali. Ah, legal. Obrigada. Uma pergunta aqui. Pessoal, vamos falar as perguntas depois, por gentileza, não interrompe aqui, tá? O fluxo, por gentileza. Bom, comunicação por rádios, coletores de fezes de animais, não vou mostrar todos os detalhes, só rapidamente para vocês verem. Coletores de fezes de animais, a gente colocou pela quadra. Retiradas de colmeia com apicultor, retirando as abelhas vivas, né? Porque os bombeiros, eles matam as abelhas, né? Eles não têm apicultores, eles acabam tendo que matar quando tem algum problema com a abelha. Então, a gente fez muitas retiradas de colmeias já, essa época de chuva tem bastante, né? Olha aqui o tamanho dessa. Tem pessoas alérgicas, bem assustadas com a situação. A gente começou com uma limpeza por semana na quadra. Hoje estamos com 3 diárias de limpeza por semana, em dias intercalados. Começou com uma, que já fez a diferença de forma
gigantesca, né? Porque o SLU, ele é o que é o responsável por isso, mas não dá conta, né, de tanta demanda, então a gente zela por uma melhor limpeza, né? Retirada de galhos, entulhos, também a gente promove. Tapa buraco, tampamos sempre buraco quando precisa, né? Faixas, banners, placas de conscientização sobre vários assuntos. Algumas restaurações, como esses bueiros, assim, né? Que estavam quebrados, a gente conseguiu restaurar. Olha aí como estava, né? Dos totens também, né? Olha aí a diferença como fica, né? A gente fez de todas as letrinhas da quadra, estavam todos nesse estado assim do. Esse aqui era o pior, na verdade. CH tava é o pior caso. Tinha outros que estavam menos piores, mas todos meio ruins, né? E, por exemplo, isso aqui quem faz é o DR, né, Marco? O DR que é responsável. Só que eu estava vendo relatos de síndicos da quadra que estavam com pedidos há mais de 10 anos no DR. Então, não dão conta da demanda. Então, a gente foi atrás, né, de autorização do DR para encontrar empresas que façam isso e está super ok. A gente conseguiu fazer de forma privada, né? E tomamos a frente para realizar isso, né? Restauração de calçada só em buracos mesmo, sim, né? Que não é legal, não é o ideal fazer remendos, né? Mas eram calçadas que estavam causando acidentes, estavam bem destruídas. Então, a gente fez um trabalho para amenizar isso, pelo menos, algumas que estavam bem destruídas. Lixeiras, espalhamos várias lixeiras pela quadra. Aí o parquinho como está agora, ele ficou bem bonito, a gente reformou o parquinho, que foi muito legal o movimento da quadra. O parquinho ficou 15 anos abandonado, né? Eventos, veio a pandemia, a gente fez muitas serenatas e eventos assim para não ter aglomerações, né? Então, Dia das Mães, saxofonista, por exemplo. Isso foi antes da pandemia, né? Carnaval, muitas festas. Um assunto que eu vou tocar mais na frente, que os eventos, os shows, né? Aí, aniversário de Brasília. A gente tem um projeto de arrecadação de doações também, o 105 Solidário. A gente arrecada doações todos os meses e destina para projetos sociais na cidade. É um movimento bem legal. Enfim, jardins da quadra, cuidando, plantando, é o nosso jardinzinho. E aqui, 2019, antes de fazer tudo aquilo que a gente fez, em 2020, a gente fez isso que a gente se comprometeu a fazer no plano. Durante o período que a gente fundou a prefeitura, desde aqui, ó, da fundação da prefeitura, a gente começou a fazer atividades que não dependiam de orçamentos, para justamente criar esse laço comunitário, aquilo da comunidade que a gente falou, e começar a movimentar, trazer as pessoas para junto. Primeiro foi a Assembleia de Fundação, mas a gente começou a fazer pequenos eventos, né? Por exemplo, tivemos o Cine Fusca, que é um evento bem legal, que é o cinema e circo na quadra, muito legal com a criançada. Saudades, inclusive, né? Agora com a pandemia não dá para fazer, mas vão chegar logo nesse momento, se Deus quiser, né? Mas aqui os eventos, ó, Dia das Crianças. Então, o que a gente trouxe? Como a gente não tinha recursos, estava naquela questão de registrar em cartório, Receita Federal, CNPJ, conta bancária, a gente começou a movimentar entre as próprias pessoas. Então, a gente detectou naquele mapeamento que eu falei, pais e mães da criançada. Então, era a galera que criava os eventos. Então, o pessoal mesmo fazia a vaquinha. Quanto que custa o pula-pula? Quanto que custa não sei o quê? Se cotizavam e fazia acontecer. Então, foi um movimento muito legal. Todos os eventos que a gente fez várias coisas. Ó. Começamos a fazer feira também, parceria com produtores orgânicos. Tudo isso fez ajudar muito esse movimento. As pessoas já viram, opa, não está tendo as melhorias estruturais, mas já existe movimento comunitário aqui. Isso foi só crescendo e fez toda a diferença na parte das contribuições que eu vou falar depois, né? Já foi criado aqui, ó, conversas, rodas de conversas, palestras, mais festa, ó, Halloween com a criançada, palestra sobre coleta seletiva, educação ambiental, aí teve evento de Natal, festa de final de ano. Foram 3 meses
que a gente fez? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Não, 4 meses, na verdade, né? 4 meses. Setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses sem orçamento nenhum, sem nem ter conta bancária ainda na prefeitura. A gente já estava na atividade. Redes sociais, grupos de WhatsApp, já existia. A prefeitura já estava em ação, né? Tentamos fazer uma palestra de segurança com o Marco, inclusive aqui, mas acabou não dando certo aí, ficou pendente, hein, Marco? Inclusive essa palestra, mas eu botei aqui o convite, né, para eu tocar no assunto. Enfim, e esse aqui, o Classificados da quadra, é muito interessante. A gente colocou os serviços prestados por moradores e parceiros. Então, ó, todo mundo, ó, pães caseiros, máscara de algodão, doce não sei o quê, botamos todos os contatos que a gente teve acesso já, né? Alguns telefones úteis também para as pessoas saberem, né, onde ligar. Nossos contatos e a gente aqui. Eu, como prefeito, a Paula Viz, o Antônio Marcos, de secretário-geral, né? Então, isso eu estou trazendo para vocês porque a maior recomendação que eu faço agora é a seguinte: vocês vão estar no movimento de ter fundado a prefeitura e já podem começar a fazer isso mesmo. É ativar o grupo de WhatsApp da quadra, tentar movimentar já essas pequenas ações. Eventos estão complicados agora, né, pela pandemia, mas às vezes já estão acontecendo algumas coisas, então vai ter essa flexibilidade, vai melhorar. Mas a feira já pode ser feita. Enfim, tudo isso vai ser importantíssimo, né? Para chegar na parte das contribuições, que é onde eu vou falar agora. Quais são as maneiras de contribuições, né? Isso precisa estar no estatuto. Como eu mostrei para vocês, naquele formulário que o próprio cartório ele exige, tem que estar no estatuto a forma de contribuições que a prefeitura vai ter, né? Então, eu trago aqui alguns planos: plano A, plano B, plano C e plano D. O plano A, que é o ideal, é ter as contribuições vinculadas com os condomínios. Aqui na 105 Norte, no nosso estatuto, a gente diz que cada condomínio, né, paga o valor de meio salário mínimo por mês. Isso dá, atualmente, R$ 11,45 por apartamento. Um valor muito baixo, né? Muito, muito simbólico. Como a gente fez esse movimento todo, estava todo mundo muito satisfeito. Então, foi unânime. Todos os síndicos apoiaram, aprovaram, levaram isso nas suas assembleias internas. As pessoas deliberaram, então a gente teve uma aprovação unânime, né? Então, o pessoal aprovou, todo mundo, ok, foi simples. Então, essa é a melhor recomendação que eu faço: colocar a mão na massa, se colocar à disposição, ter um diálogo muito bom com os síndicos, que vão ser muito, muito importantes aliados para vocês, para ter essa deliberação com os condôminos, né? Então, esse é o melhor dos mundos, criar isso. Aí o valor vai depender muito de vocês precisam debater. Esse valor de meio salário mínimo não foi eu que falei, eu trouxe a debate para a comunidade. E o pessoal comentou, alguém quis, não, um salário mínimo. O pessoal, não, é muito. R$ 100 por bloco, não, é muito pouco, não dá nada. O debate aconteceu, chegou no valor de meio salário mínimo, foi deliberado, todo mundo concordou e assim ficou, né? Eu sei de quadras que não conseguiram fazer isso em todos os blocos. Tem blocos que tiveram divergências, não conseguiram deliberar. Então, o plano B seria a opção de um termo de adesão. Como seria um termo de adesão? As pessoas que queiram participar, se associam o valor, vocês têm que chegar num valor, R$ 10 por mês, R$ 15 por mês, não sei, criam esse termo de adesão e os síndicos podem ajudar nisso. Vamos supor que um bloco A, só 10 pessoas querem ajudar. Então, vocês vão saber, pelo termo de adesão, ó, temos 10 pessoas ajudando com R$ 10. Nesse bloco aqui temos R$ 100. Então, o síndico ele ajuda nessa logística de poder fazer o repasse para a prefeitura, para facilitar na prestação de contas, né? De um CNPJ para um CNPJ, vocês emitem recibo, né? Tudo certinho. Porque é muito mais complicado vocês pedirem para as 10 pessoas, ficar o tempo todo nessas 10 pessoas, né? Oi, Conceição, você não pagou esse mês. Oi, Jussara, tá atrasado. Fernando, Marco, é muito mais complicado. O síndico ele já ajuda isso, então os síndicos eles podem colocar incluído no boleto da pessoa. Então já facilita para todo mundo. O contador faz isso rapidinho e já bota ali os moradores que querem apoiar com a prefeitura,
já entra no condomínio dele, ele não tem isso, o síndico passa para vocês e acabou, né? Esse é o plano B. O plano C é em caso o síndico não quiser apoiar, e vocês vão ter que fazer isso mesmo, trabalho formiguinha. Conceição, você está devendo. Jussara, 2 meses já. Amanda, e aí, como a gente faz? Tá, tô dando exemplo, brincando com vocês aqui, né, gente? Mas é mais trabalhoso, mas é melhor do que nada, né? Melhor fazer isso do que nada. A outra opção, que é muito importante, e mesmo tendo a primeira opção, ela não afeta em nada essa opção que eu vou falar, é o apoio do comércio local. Então, apresentar para o comércio, ir nas lojas, vai na padaria, algum restaurante, ou pedir apoio por mês, aí vai depender da loja, do quanto que eles vão poder apoiar. Eles podem te apoiar com R$ 50, com R$ 100, com R$ 1.000, não sei, vai depender muito da loja, né? E da quadra. Véio. A gente aqui na quadra não tem muito apoio dos comerciantes, não. O pessoal é uma burrinha. A gente tem apoio de 3 lojas comerciantes. Oi, Marco. Uma coisa interessante, boa noite, gente. Só complementando, Jean, que eu achei bacana essa iniciativa, que uma das coisas que a gente às vezes pode fazer para trazer o comércio com a gente é estabelecer, né, mini descontos, alguns benefícios com o comércio. Por exemplo, associados da prefeitura ganham um cafezinho lá no café, entendeu? Na compra de X reais, associados da prefeitura ganham isso, ganham aquilo. Então, alguma cortesia que não vai impactar, às vezes, financeiramente para o comércio, aquela obrigatoriedade de ficar contribuindo, e é uma coisa que está no custo embutido da loja. Então, para ele não vai sentir. E isso, às vezes, estimula muito a pessoa a participar da prefeitura. Perfeito, Marco. Obrigado pelo complemento. Ótima ideia, adorei, por sinal, hein? Muito obrigado aí. Interessante esse ponto. Só um minutinho, Mônica, só para a gente, Pedro, já vou abrir para as perguntas, já tá bom? Só um pouquinho. O outro plano que eu ia falar são produtos. Eu estou com um deles aqui, olha aqui o nosso copo ecológico da 105. Então, vocês podem criar copos, canecas, camisas, canudos, boné, enfim, vai da criatividade de vocês, né? Então, é interessante os produtos, né? Esse copo aqui, a gente está vendendo a R$ 10, um valor muito simbólico, e cada um dele, em grande quantidade, custa R$ 3,50. Então, tem um lucro aí interessante, né? Que dá para fazer algumas melhorias, então é uma recomendação boa, criação de produtos. As marcas podem se interessar em vender, né, e fazer parceria, fazer desconto para vocês, né? Esse aqui deu super certo, a gente já vendeu uns 300 copos desse, né? A gente começou com 100, teve muita demanda, pessoal, quero copo, eu quero copo, quero copo. A gente começou a fazer sob demanda para não ficar estocando copo também e não virar uma empresa de venda de copo, né? Então tem que ser sobre pedido isso, né? É importante ver, mas é uma possibilidade, produtos, né? A prefeitura pode fazer isso, né? Ter esses produtos. Então, são algumas opções. Relembrando, apoio dos síndicos, deliberação do bloco, pode ser termo de adesão, apoio individual, apoios da comerciais, das lojas da comercial, né? E produtos. Tá? Então, são opções que eu recomendo aqui para vocês para criar receitas, né? E é isso. E para um planejamento, uma recomendação para planejamento é assim... Como eu falei do parquinho, o parquinho ele custou R$ 15.000, um pouquinho mais de R$ 15.000 para reformar ele, né? Então, o que a gente fez? A gente colocou como plano a meta. A meta é fazer no final do ano, antes da época de chuva, o nosso parquinho. O que a gente fez? A gente começou a fazer caixa. Todo mês, a gente guardava um dinheiro para a meta do parquinho. E com a outra parte do dinheiro, a gente começou a fazer as melhorias que eu mostrei para vocês. Primeiro meio-fio, colocou lixeiro. Então, todo mês a gente começava a fazer atividades, divulgava isso, ia aumentando o engajamento também. No final do ano, a gente fez a reforma do parquinho sem ter que fazer movimentos de vaquinha, vamos reformar o parquinho, nada, porque as pessoas já estavam contribuindo para isso. Então, foi muito interessante esse movimento. Planejamento, gente. Questão de planejamento. Organização é possível de fazer, né? Vocês podem fazer dessa outra forma, que são vaquinhas pelas ações. Vocês podem muito bem chegar, galera, vamos reformar o parquinho, custa 15 mil, vamos lá, abre conta, fica atrás, reforma. Mas aí vocês vão reformar o parquinho e depois, não tem receitas. E como eu mostrei para vocês, tem algumas coisas que precisam de manutenção constante. Lixeira que precisa de saco de lixo,
né? Então, tem várias coisinhas que a gente precisa. Então, eu acho mais interessante contar com esse apoio das pessoas por mês do que por ações isoladas. Porque com ação isolada, a pessoa fala, não, eu já apoiei o parquinho, não vou apoiar mais nada, não. Não, não quero. Então, é melhor vocês amarrarem, no bom sentido, né? Essas contribuições, mesmo que simbólicas, e com planejamento fazer as ações, do que ficar fazendo vaquinha para toda ação, porque vai ser muito trabalhoso. Toda hora vocês vão ter que ficar falando com as pessoas, vamos lá, pedindo, desgastam bastante isso, né? Enfim, é isso, gente. Queria abrir agora a roda de perguntas sobre esse assunto de hoje. Quem gostaria de falar, por favor? Jussara? Sim, por favor. Grata. Travou, Jussara. Não estou te ouvindo. Seja dupla. Melhorou? Tá. Agora sim. Você fez o projeto para um ano? Não, com o orçamento para um ano para definir o valor da contribuição? não. A gestão é de 2 anos, né? A gestão é de 2 anos. Fez um projeto... Eu fiz o projeto para 2 anos, né? Mas eu apresentei para vocês o do primeiro ano. O desse ano aqui, o jornalzinho não está feito. Final do ano a gente atualiza o jornalzinho. Mas a gente fez várias outras coisas já. Reformou quadra de esportes, várias outras coisas. Mas o planejamento a gente apresentou pela gestão inteira, mas com cronograma 2020 e 2021. Entendeu? Jean, para conseguir esse plano de gestão, colocar em prática, você criou comissões, grupos, e eu achei interessante também a contrapartida das empresas que tem aqui o comércio. Eu vi que tem alguém se movimentando por aqui na 414, de alguma pessoa que achei interessante, porque o engajamento não só do pessoal dos prédios, mas também da comunidade. E eles também estão ganhando com isso, é uma contrapartida para eles, porque ao passo que você tem indo lá comprar e tem um desconto, um plus, eles também estão tendo uma propaganda bem grande em cima deles. É importante esse que vocês estão fazendo. E também eu acho que camisetas, a gente está fazendo também trabalho de divulgação, que eu coordeno um projeto de capacitação de jovens. Então, a gente poderia fazer, por exemplo, desenhos das quadras para divulgar a quadra. Eu acho que seria interessante, como eu vi uma vez num projeto de turismo, você estava colocando nas camisetas a sua própria comunidade. As pessoas aí ficam muito bonitas, porque as pessoas estão se sentindo donas, né? Tem esse sentimento de pertencimento. Acho bonito isso. Legal. Você falou uma coisa, eu já tinha anotado, mas você já foi respondendo os recursos que se pode obter para se cumprir esse plano de gestão. Você já falou, já está ótimo. Ah, tá. Era só essa pergunta mesmo? Você perguntou uma no começo, eu perdi. Não, eu nem perguntei, eu só estava tá. reforçando o que você falou. Tá, eu ia tá perguntar pelos recursos, mas você disse já, e eu já... Tá? A gente vai ter que criar formas de se buscar recursos, né? Exatamente. Então, é importante que a gente também busque fazer rifas, envolver a comunidade, fazer shows. Eu me lembro que lá na 14, a gente cantava na rua com o pessoal lá na 414, acho que foi a prefeitura que organizou. A gente treinava lá dentro da prefeitura. Então, são temas importantes que eu acho que pode engajar o pessoal. Conceição, você falou, eu acabei esquecendo de falar, o outro plano era isso, eventos, porque a pandemia não está permitindo muito, mas eventos excelente para arrecadar fundos, né? Festa junina é maravilhoso para arrecadar fundos, né? O Davi tinha levantado a mão aqui, a Conceição acabou falando, né? Mas só para te passar, Davi, só para lembrar dos eventos, eu comentei antes com vocês dos eventos, né? Que a gente fez, eram de vaquinhas assim. Mas obrigado por relembrar, Conceição. É um excelente ponto, tá bom? Davi e depois a Mônica, beleza? Boa noite a todos. A minha pergunta vem, talvez, até em desencontro ao que você falou aí de encher a bola, entendeu? Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo. Nós temos aqui 17 blocos e somente 14 contribuem. É por bloco. Foi estipulado um valor bem menor do que isso que você falou aí,
bem irrisório mesmo, é 266. Davi, está muito baixo seu áudio. Opa, agora melhorou? Melhor, melhor. Então vamos lá, vou repetir. Nós somos 17 blocos, dos quais 14 somente contribuem, ou seja, 3 não. E é bem, uns 2 pelo menos são bem estratégicos, é bem na entrada. E eu recebi a carga do seguinte, olha, se não contribui, não tem benefício. Entendeu? Eu pessoalmente não aceito muito essa ideia que eu recebi. Eu acho que, pelo contrário, eu vou fazer para conquistar. É diferente, entendeu? Então, eu queria saber como é que fica essa política aí daqueles que não contribuem, porque tem gente que ignora, acha que é desnecessário, a prefeitura não faz nada. Quer dizer, o cara vê ali pelo menos 2 ou 3 vezes por semana a quadra toda cheia de saco, de folha, a pessoa varrendo, dando capricho no parquinho, tudo. E quando fala que não faz nada, literalmente é um banho de água fria, assim, que você dá vontade de chutar literalmente o tabuleiro e cair fora, porque não reconhece. Mas às vezes reclama porque não contribui, ou também acha desnecessário. Então, me dê uma ideia aí, por favor. Beleza, Davi, isso daí é complicado, a ingratidão do ser humano, né? Para resolver isso é muito difícil, mas assim, a melhor forma é divulgar, né? Divulgar essas ações que vocês estão fazendo, né? Mostrar para as pessoas, né? Que existe aí e conquistar algumas pessoas. É difícil agradar todo mundo, né? Mas nesses blocos que você está sem apoio, você tem apoio de ninguém, nem individual? De ninguém, ninguém? Te pergunto. Não tenho mesmo. Não tem. Oi. Tá bom, Não, beleza. não tenho mesmo. Davi, eu te recomendo fazer esse termo de adesão. Apresenta para as pessoas ali, ver, mesmo que sejam 5 que contribuam, 10, que seja, já é legal, né? Você já vai ter ali, então, um aumento nesse apoio. E assim, eu compartilho da sua ideia da gente fazer para todo mundo, né? Porque a gente está cuidando do nosso espaço, aí vai dar consciência das pessoas, né? Agora... A ação do evento eu achei legal, mas, por outro lado, eu queria pensar da seguinte forma: blocos associados, coloca, digamos lá, o A, o B, o C, o D, coloca todos. Aqueles que não contribuem, você não escreve nada, mas o que é associado, você escreve associado. Uhum. Entendeu? Alguém que vai participar do evento, que é daquele bloco, deve questionar numa assembleia, porque às vezes a assembleia vai 5 ou 4 pessoas e o síndico nem põe isso na pauta, entendeu? Deixa para lá e vai batendo. Então, se a pessoa ver o evento onde o bloco dele não contribui, de repente desperta e vai te perguntar por quê. Aí eu vou ter que falar a verdade, porque o síndico resolveu que não é necessário. Uhum. Correto, Davi. Eu acho que é interessante. É justo, né? É justo fazer isso, né? Por exemplo, um evento que vai custar R$10 para os sócios, para quem não é sócio, é 30. Não sei, varia o valor, né? Interessante esse seu ponto para conquistar aí, né? É legal, mas é um trabalho formiguinha mesmo, é um trabalho formiguinha. E outra coisa, pessoal, só para lembrar, mesmo os síndicos deliberando, os moradores não são obrigados a pagar, não é uma coisa, pode ter pessoas, a gente tem, eu falei que é unânime, mas a gente teve caso de 3 pessoas que não quiseram pagar. Então, a gente simplesmente, o síndico pegou e, ok, fulano, você não paga, descontou. Existem 3 pessoas na quadra inteira que não pagam para a prefeitura, só 3 pessoas. Mas ela tem o direito total de não participar, né? Então, e curiosamente que uma delas é a que mais reclama e pede coisa, né? E aí é engraçado, eu tive que falar educadamente, falar com todo respeito, mas você não quer apoiar e você está reclamando, é complicado, é injusto essa sua reclamação, né? Depois disso, eu nunca mais reclamou nada. Então, deve ser muito comum isso, né? O brasileiro, em geral, aí reclama muito e quer fazer pouco, né? Jean, posso complementar essa pergunta do Davi? Por favor, por favor. Com licença, então. Tudo bom, Davi? Uma dica, né, Jean, que sim, a gente usou isso também na 214 Norte, que foi o seguinte, às vezes acontece realmente da pessoa não se envolver, né? Ou você ter uma resistência, às vezes, com o síndico sobre questões da prefeitura, né?
Isso, historicamente, a gente já teve lá na quadra. E qual que foi a solução? Envolver moradores do bloco, né? Porque os moradores passam a cobrar do síndico. Então, essa ideia surtiu muito efeito. Nós chegamos numa situação lá, quando a gente foi implementar a vigilância motorizada, que era uma outra contribuição adicional, que nós tivemos 3 blocos reticentes, que não queriam nem marcar a assembleia porque os síndicos eram militares. E na visão deles, não precisa de segurança. E aqui eu ando armado. Ok, mas é o que a comunidade quer? Ouviu os seus moradores? Eles não queriam nem marcar a assembleia. Qual que foi o trabalho que nós fizemos? Né? E aí, não existe zona de exclusão. Né? Eu aluno do seu mesmo pensamento, porque se a gente segrega, se não paga, não tem. Né? A gente acaba criando mais inimizade, né? Então, o que a gente faz? Aproveitem os blocos, vamos iniciar o serviço com X blocos, que é o mínimo necessário para começar o serviço, e rapidamente vocês vão ver que os demais vão aderir. E foi o que aconteceu, né? Porque as pessoas viram, né, o trabalho sendo feito, viram a eficiência e divulgação. Primeira, segunda, terceira semana de divulgação. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tanta ocorrência, tanta prisão, isso. As pessoas, meu Deus, estava assim, estava assim. Gente, não durou 3 meses. Os síndicos que não quiseram marcar a assembleia vieram me procurar. E foi engraçado, porque, assim, 2 queriam marcar no mesmo dia a assembleia. Eu falei, eu sou só um. Não consigo. Então, assim, vamos lá, marca um num dia, o outro marca na outra semana, se for o caso, né? De fato, que todos passaram a contribuir, né? A minha filha que apareceu. Oi. Então, fica essa dica, tá? Envolva a comunidade, envolva os moradores. Funciona. Perfeito, Marco. Valeu, Davi. Mônica? Obrigado aí, satisfeito. Boa noite, pessoal. Depois eu queria que o nosso colega que falou agora, se pudesse, dissesse para a gente quanto que cobra para ter, de cada bloco, para ter monitoramento, policiamento monitorado, motorizado, né? Ô, Mônica, não vai dar spoiler ainda não, Marco. O Marco já vai fazer a apresentação dele. Essa sua pergunta ele pode responder depois, pode ser? Porque faz parte da apresentação dele. Ótimo, Tá bom. ótimo. Então, o que eu queria falar é que o que eu imagino aqui é que, por exemplo, os comerciantes, eles podem contribuir muito se eles mantiverem a traseira do comércio deles limpas, né? Atenderem a norma de puxadinhos, né? Com acessibilidade nas calçadas, etc. e tal. E também, se eles puderem patrocinar alguns eventos, por exemplo, que eu imaginei, fazer um torneio com jovens, um jogo de queimada, ou então um jogo de vôlei, que valha medalha. E essa medalha, não é bem a medalha, é um prêmio. Por exemplo, o time que ganhar vai ganhar uma rodada na sorveteria aqui da quadra, uma rodada de sorvete, ou vai ganhar um almoço naquele outro restaurante da quadra ali, na 405, que não é bem a nossa, mas é um restaurante mais barato, né? E bom, que a moçada gosta de comer. Esse tipo de apoio em eventos, né, pode estimular os jovens a participar de programa de socialização, porque é muito difícil tirar os jovens. A gente tira os pais, tira as crianças para aderir à contribuição e à participação, mas jovens a gente quase não consegue pegá-los, né? E às vezes são os que mais estão precisando, né? Uhum. Mônica, então, excelente. Uhum. Por favor. Essa é a ideia, né? De pedir um evento, por exemplo, aqui tem um sushi. O jovem adora ir com a turminha para o sushi. Então, o time que ganhar ganha uma rodada de sushi. Aí eles se conhecem melhor, começam a fazer uma amizade mais profunda, né? Uhum. É o objetivo nosso, de socialização, né? Genial, Mônica. Acho excelente essa sua ideia aí. Muito boa, hein? Já está empreendedora, Mônica, hein? Muito boa, hein? E interessante a socialização dos jovens mesmo, trazer para atividades saudáveis. Muito boa. Ainda pode trazer recursos para vocês, né? Muito legal.
Fernando, eu lembro que você ia fazer uma pergunta antes, quando eu estava falando, Fernando. Se puder, por gentileza. Sim, era só uma curiosidade se vocês estão comprando esses rádios ou se você aluga. Talvez esteja mais ligado aí ao Marco, não sei, né? O Marco é um especialista, total. A gente comprou esses rádios mesmo, tá? A gente fez uma cotação e comprou os rádios. E o Marco, inclusive, me recomendou na época ali. A gente comprou um rádio que não comprou o mais caro que ele recomendou, que era o melhor, mas comprou um meio termo ali, mas que estão funcionando, que é o que importa, né? A E a prefeitura que comprou cada condomínio? Foi a prefeitura. Tudo aquilo que eu mostrei foi tudo a prefeitura, tudo a gente que fez. E, naturalmente, os condomínios e os condôminos que pagaram, né? Então, a gente fez essa articulação, mas todo mundo, né? Uhum. Porque a o outra programa de segurança na quadra da PM, eles propõem que cada síndico compre seu ou um celular para se comunicar, né? E eles vêm dar um curso. Vocês fizeram isso com a PM? Fizemos, a rede de vizinhos protegidos. Outro assunto que o Marco deve falar aí também, que ele é o nosso cara da segurança aí, né? Mas, Fernando, era só aquele ponto mesmo do Não, rádio? mais uma perguntinha aqui que volta lá para talvez 1 ou 2 semanas atrás. A questão do mandato da prefeitura. Tu falou aí ainda há pouco que é 2 anos, mas pode ter casos de 3 ou mais? Como é que é? Depende do estatuto? Pode, Fernando, depende do estatuto, exatamente. Eu conheço quadras que têm mandatos de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos e de 1 ano. Mais que 4 anos eu não vi ainda, mas se o estatuto colocar 5 anos, é possível. Então, depende do estatuto, tá? No nosso aqui a gente colocou 2 anos de mandato, com direito à reeleição e em caso de não tiver chapa se apresentando, pode continuar para o trabalho não morrer, né? Eu pesquisei aqui, o Estatuto da Quadra ele é de 99. Só que eles fizeram eu acho que eles registraram há menos tempo, mas ele é datado de 99. Ele cai naquele caso que você falou que tem que renovar o estatuto? Assim, eu não entendi, ele fizeram há pouco tempo, você falou? É, Depois? porque ele estava registrado num cartório que não era o cartório que era para estar registrado. Então, registraram de novo há pouco tempo, acho que 2020 ou 2019. É, Mas está datado ainda de 99. não tem problema. O conteúdo ele pode ser dos anos 70, o conteúdo, mas o registro ele tem que ser depois de 2003, que é o novo Código Civil. Mas o Ok. conteúdo não tem problema nenhum, tá bom? É legal quando você vai renovar um estatuto já tentar atualizar, melhorá-lo, né? Mas às vezes as pessoas não querem fazer para facilitar e ficar mais prático, as pessoas registram com o mesmo conteúdo, mas tem que ter uma renovação de registro a partir de 2003, tá? Obrigado aí, desculpa ter voltado tanto aí. Não, sem problema. Eu vi que Valeu. o pessoal levantou a mão, eu não sei se estava já levantado antes ou levantou de novo, a Jussara e a Mônica, é aí ou não? Mônica não, né? Jussara, você, outra pergunta? Sim, sim, por favor. Eu distraí na fala da Mônica, e vi você comentando sobre empreendedorismo. Eu não peguei a ideia dela, qual foi o empreendimento. Mônica, Sobre o jogo e o prêmio, né? E conseguir lá o sushi. você pode falar, Mônica, de novo, por favor, a sua ideia, que foi excelente? Vou. Não é só conseguir o apoio dos comerciantes para poder incentivar a moçada a se reunir para jogos, entendeu? Quadrilha de São João, a quadrilha não, só se for competição entre quadras, né? Seria muito interessante para o plano piloto. Mas, assim, jogos, né? Formar 2, 3 times. Por isso que é importante a unidade de vizinhança, a agregação de 4 quadras conjuntas, sabe? Uhum. Porque aí pode competir uma com outra, entendeu?
mas pode fazer dentro da própria quadra mesmo, 2 times, e o time que ganhar ganha uma rodada de sorvete ou McLanche, qualquer coisa, né, que tenha perto de casa, e aí a gente coloca eles como apoiadores no convite, entendeu? Patrocínio tal, da loja tal, não sei o quê, apoio loja tal, é isso. Uhum. Beleza, Jussara? Pessoal, nosso tempo já vai passando, agora vamos passar o microfone para o meu amigo Marco. Marco, primeiramente, muito obrigado por aceitar participar, viu, meu irmão? Você é uma grande inspiração com o seu trabalho aí, um cara muito engajado, não só na área da segurança, mas no trabalho comunitário. É um prazer ser seu amigo, parceiro aí, e que você está aqui com a gente. Agora obrigadão, o microfone... Jean, obrigadão pelo convite. E parabéns aí, viu, pelas iniciativas, pelo sucesso aí da prefeitura. Quando você estava falando, né, do reporte, do jornalzinho, isso é muito importante, né? Deixar a comunidade ciente do que está acontecendo. Isso vai um pouco nessa questão que o Davi colocou, às vezes, desse problema, né? Porque às vezes a gente desanima, fala, a gente faz, as pessoas não enxergam o que a gente faz. Eu mesmo já deu vontade, assim, no mandato passado, né, que eu falei, eu não vou me candidatar, né, dá aquela, entre aspas, aquela raiva, deixa o pessoal ver, vai ficar sem prefeitura, a quadra vai ficar suja, eles vão dar valor. Mas a gente mora no local, a gente não quer isso, né? Então, vamos lá de novo, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Mas, assim, é uma questão de divulgação, né? Talvez a forma de divulgar, a forma de chegar nas pessoas, né? Envolver os moradores, porque os moradores cobram, sim, dos síndicos, e essa é uma forma que a gente tem de conseguir puxar, né? O interesse para a prefeitura. E, assim, o Jean é um exemplo fantástico aí de gestão, né? E de criação da prefeitura, né? À toa que ele está aqui como pai do curso, né, Jean? Então, assim, o curso que o Jean criou, fantástico, aproveitem, porque realmente a gente precisa dessa união da comunidade, né? E acho que eu vi aqui que vocês estavam comentando muito sobre a segurança, eu vou dar uma palhinha sobre esse assunto, tá? Mas não vou me delongar muito por causa do time, né? Mas o que ocorre, gente? Vamos falar um pouco da segurança comunitária, né? Que, na verdade, já existe há anos, né? A gente que não está acostumado a lidar com a segurança comunitária, por quê? Primeira coisa, quando a gente fala de segurança, as pessoas pensam o quê? Segurança é o quê? Bandido. Sem som. Vocês estão me ouvindo? Então, pode ser algum problema aí. Estou ouvindo. Né? Mas a primeira coisa que nós ouvimos quando a gente fala segurança é bandido, polícia, as pessoas já vinculam diretamente as forças de segurança como uma missão da polícia. Não deixa de ser, claro. Mas, assim, na definição de segurança, né, segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né? Está na Constituição, então, responsabilidade de todos é responsabilidade nossa participar da segurança. E eu falo muito essa questão. As pessoas me perguntam, você tem empresa de segurança? Você tem algum parente, amigo que tem dono de empresa de segurança? Não tenho vínculo nenhum com empresa de segurança, né? Mas, assim, a gente estimula a segurança comunitária, assim como existe escola pública e privada, assim como existe hospital público e privado, né, a saúde pública e privada, também existe a segurança pública e privada, só que nós temos uma resistência muito grande quando fala segurança, porque a gente fala que segurança é dever somente do Estado, e não é da comunidade também, é a responsabilidade nossa. Por isso existe a segurança privada, e ela tem a sua funcionalidade de acordo com a situação, né? A gente não vai sair aqui recomendando para todas as quadras contratarem uma empresa de segurança, de vigilância, só porque existe a segurança privada. Não, depende do caso, depende do diagnóstico, depende da situação da quadra, né? E a rede de vizinhos protegidos, né? Vocês questionaram também. É um programa fantástico da Polícia Militar, do 3º Batalhão, do 1º Batalhão também, né? Aqui no plano piloto, do DF todo, na verdade, né? Mas está mais forte aqui na nossa região. E o que acontece? A rede de vizinhos protegidos é um programa da Polícia Militar, justamente do policiamento comunitário, né? A própria polícia entende essa questão da participação da comunidade, né? E precisa, inclusive, da participação da comunidade, né? Estive alguns dias atrás na Quinta DP fazendo um flagrante, estava com o Sargento Muniz lá,
E a gente comentando sobre isso, né? E ele falando, Marco, a gente precisa estimular a comunidade a participar da segurança, né? Não deixa só a bomba na mão da polícia, não deixa só a bomba na mão da polícia militar ou civil, né? As pessoas precisam participar. Agora, óbvio, a participação é diferente, os atores são diferentes, né? O policial está ali para ir para a linha de frente, a linha de combate, né? O policial civil está ali na linha de investigação. E como que a comunidade participa? A comunidade participa observando, né? Mapeando as vulnerabilidades, observando aquilo que eu chamo, né, no curso, né, Jean, no meu curso de suspeição positiva, a gente ensina aquele tino que o policial tem, na verdade, de começar a desconfiar de coisas que antes passava batido, mas que agora a gente, com preparo, com treinamento, a gente bate o olho e fala, aquilo ali tá estranho. E aí você passa um segundo, um terceiro nível de observação e faz o acionamento quando é o caso, né? Mas, às vezes, o simples ato de observar já muda muito. E quando eu falo de observar, não é só a gente, morador, mas assim, a gente tem que colocar isso na cultura de todo mundo e, principalmente, dos nossos colaboradores que estão nos prédios, né? Então, os porteiros, nós, síndicos, né? Precisamos ter essa mudança de visão, que é o parar de olhar somente para o pilotismo do bloco. Nós vivemos numa quadra, numa comunidade, que a gente precisa do quê? Do olhar zeloso em toda a quadra. Por exemplo, eu moro no bloco J e o meu agente de portaria vai olhar somente para o pilotismo do J? Não, ele olha todas as mediações, né? Por quê? Porque eu moro na quadra, transito pela quadra, ando por ela, vou no comércio, né? Passo na entrequadra, eu estou transitando na quadra. Então, se eu não tiver um olhar amplo, não adianta. E é essa cultura que às vezes a gente tem que mudar na comunidade, né? Então, assim, vou deixar as perguntas aí com vocês, né, passar a palavra para vocês, estou aqui à disposição para responder, mas é importantíssimo vocês trabalhar essa frente da segurança, que é um problema que às vezes nós vivemos nas nossas quadras, e é uma questão que engaja muito. As pessoas começam a participar muito mais, às vezes, da prefeitura, quando o tema aflige o dia a dia da pessoa. É um tema importante, é um tema impactante, e eles querem uma solução daquilo. Então, uma das formas que a gente tem de trabalhar também o engajamento das pessoas com a comunidade, trazer elas para participar da prefeitura, é o tema da segurança, né? Perfeito, Marco. Fica à vontade, você pode ir falando, tá? A gente passa um pouquinho uns minutinhos, a gente atrasou para começar. Tem algumas... Você prefere que as pessoas perguntem, você vai respondendo? Pode ser, porque eu falo demais. Se você deixar, a gente sai daqui às 10h30 da noite. Não, não tem problema não, a gente vai um pouquinho, a gente vai estendendo, mas já tem pergunta. Vamos, pessoal, a mão fica difícil de ver, se puder escrever no chat, que a gente consegue organizar. O Davi levantou, depois o Fernando, e as próximas, se puderem, escrevam no chat, beleza? Vai lá, Davi. Marcos, obrigado aí pela sua contribuição, muito bacana aí sua ideia. Eu queria perguntar especificamente sobre os radinho walk-talk. Na minha quadra também, nós começamos esse projeto ainda na gestão anterior da prefeitura e eu, como sou síndico também, participei. O que acontece? Há 10 dias atrás, eu fiz um pequeno teste. Fui no bloco, peguei o radinho, alô, bloco A, alô, bloco não sei o quê, alô, como eu falei, são 14. Somente 2 responderam, entendeu? Então, parece assim que virou um brinquedo ali na mesa do porteiro, né? E então, assim, não tá, tem que haver um movimento de conscientização do para que é aquele negócio. Não é só colocar ali, entendeu? Aí eu fiquei preocupado com isso. Eu queria saber de você. Tens uma ideia aí para eu futucar a onça com a vara curta? Tem sim, Davi. O que acontece? Não adianta o rádio, né? Sem o preparo do uso do rádio. Parece ser um equipamento simples, ele é um equipamento simples, mas, assim, eu até brinco, né? Assim, as pessoas precisam entender que o rádio é uma ferramenta de trabalho que pode, inclusive, salvar a vida do colaborador. Então, muitas das vezes a gente vê que a quadra distribui o rádio, mas não tem esse despertar para a pessoa participar da segurança comunitária. Então, ele não sabe para que serve aquilo. E outra, precisa ter uma fiscalização no início, porque o que acontece? O rádio, ele é uma ferramenta de
trabalho exclusivo da segurança, né? Para comunicar mais nada, nada. Nada, nada, nada. É só segurança, né? Por quê? Porque senão ele cai em desuso. A partir do momento que a pessoa está com o rádio ligado e começa o assunto, fulano, tem o seu portão da garagem está funcionando? Ele está com luz aí? Está sem luz? Está com água? Está sem água? Assuntos gerais da quadra, rodando no rádio, acaba desestimulando o uso, porque o rádio fica toda hora, né, apitando toda hora ali com assuntos que não condizem à necessidade de informação do outro, e aí o que que ocorre? Ele vai baixar o volume, ele vai desligar o rádio, né? Então, tem que ter uma fiscalização, um acompanhamento no início, né, quando a gente inicia a operação de rádio ou faz uma reciclagem, e esse acompanhamento a gente solicita que os síndicos façam, né? Por isso que a gente pede, às vezes, 2 rádios por condomínio, no início o síndico já fica monitorando o rádio ali. Né? O próprio Marcos, síndico, cada bloco adquiriu o seu ou a prefeitura que distribuiu? no meu caso, eu pedi para cada síndico adquirir, pelo menos 2, né? Mas é como o Jean falou, a prefeitura também pode comprar e depois repassar esse custo, né? Para os blocos, enfim, de qualquer forma, isso Vocês está sendo pagam pago pelos mensalmente, moradores. alugam ou compraram o Não, rádio? compramos o rádio, né? E aí, o que que ocorre? Dentro dessa linha, né, da operação do rádio, é importante que, primeiro, só seja utilizado para questões de segurança. Segundo, os operadores que estiverem na portaria recebam treinamento para ele operar isso daí, e entender que o rádio é uma ferramenta de trabalho. Por quê? A partir do momento que ele está com o rádio no volume máximo lá, ele ouviu qualquer chamado no rádio, a ideia é que, opa, se saiu alguma coisa no rádio é porque eu estou correndo perigo, ou alguém está em perigo, ou seja, há um problema de segurança na quadra. Essa é a ideia do rádio. Então, primeiro tem que mudar isso. Bom, como fazer isso? Vai ter que treinar novamente, reciclar os seus agentes de portaria, essa é a recomendação, né, para uso correto. Segundo ponto, lá na quadra, no início a gente até fez uma pré-campanha, digamos assim, mas nem precisamos aplicar, o pessoal com a fiscalização acabou usando, né? Mas foi feito um manualzinho em que a ideia era o seguinte, cada dia, né, dentro de um período do turno, né, faziam-se inserções de algumas frases, né, como se fosse uma senha, como se fosse uma senha. Cada bloco tinha um caderninho, cada porteiro tinha um caderninho para anotar a senha do dia. Então, aqueles que acumulavam maior quantidade de senhas ganhavam R$ 300 no mês. Na verdade, era um prêmio só de R$ 300, que ia para o agente que mais acertou as senhas, aquele que mais copiou as senhas, né? No momento que foi passado. Então, o que acontece? Isso estimulava eles ficarem com o rádio ligado e atento ao que saía no rádio, né? Não precisamos rodar esse programa, né? Porque as pessoas já começaram a participar sem ele, mas eu achei interessante a ideia, né? É uma coisa que poderia ser pensada, né? Validada com a comunidade. Que prêmio seria? Um jantar, um almoço, uma cesta básica, R$ 100, um vale-presente, sei lá, alguma coisa que estimule, né, as pessoas a fazerem isso. E aí, como é que ficava? Por exemplo, alguém que passava senhas, por exemplo, no caso, na prefeitura tinha o papel do secretário de segurança, né? Na época, que era eu. Então, assim, esse seria o meu papel, entrar no rádio, né, passar a senha, né, e depois fazer a apuração no final do mês. Quem acertou mais vai ganhar o prêmio. Seria isso, né? Não é difícil, né? Então é uma coisa que dá para programar. Ótimo, Marco. Na sequência aqui, o Fernando. Maravilha. Obrigado, Marco. Nossa, por compartilhar tanta experiência aí. Bacana. Minha pergunta é a seguinte, eu já vi uma ou talvez até mais de uma quadra, não lembro, que a própria prefeitura instalou câmeras, tá, com a plaquinha da RVP, tá certo? E essas câmeras, elas têm, se eu não me engano, elas têm alimentação solar e tudo, né? E você pode falar também. Então, tem algumas pessoas da quadra, né? Um grupo muito seleto que tem acesso a essas imagens, porque não tem aquela tecnologia de ter um HD gravando, é tudo, né, já na nuvem. E aí ele olha pelo celular e faz se vê algum sinistro, alguma coisa, algum grupo reunido, né, de repente usando drogas, fala, atenção, local monitorado e tal, né? E a câmera é engraçada porque ela, toda vez que
que ela se movimenta, ela tem uma luz verde e vermelha, ou azul vermelho. Parece até que é realmente da PM, né? O que você acha disso? O que você pode dizer? Tem questão, assim, né, da legalidade disso, né? Como é que você vê essa iniciativa aí? Então, Fernando, existe, na verdade, essa questão do monitoramento por câmeras, mas é um pouco delicado o uso dele no espaço público. Inclusive, teve uma quadra inteira do Sudoeste que investiu mais de 40 mil reais em equipamentos de última geração e foi obrigado a remover tudo judicialmente, porque alguém da comunidade acabou fazendo uma denúncia e o Tribunal de Contas, na verdade, o Tribunal Especial de Contas acabou entrando, o Ministério Público entrou também, por quê? O que aconteceu? Lá eles acabaram comprando os equipamentos, contrataram uma empresa de monitoramento para fazer o monitoramento 24 horas das câmeras e ainda colocaram a placa da Polícia Militar. Deu o maior problema, por quê? O questionamento deles é o seguinte: cadê a autorização da Polícia Militar para usar a logomarca oficial? E aí virou um problema, né? E aí entrou a questão da empresa. Como é que uma empresa privada abre um monitoramento por câmeras no espaço público? Aí feriu a questão da privacidade, do direito de imagem, aquela questão toda. E ainda vinculou um problema para a empresa de vigilância que colocou lá, que estava operando a câmera, porque assim, vinculou a empresa a uma parceira da Polícia Militar, que é vedada, não pode, né? Então, virou um baita de um processo, né, que deu muita dor de cabeça, e eles foram obrigados a retirar tudo, né? Então, o que acontece? O monitoramento por câmeras em área pública é interessante colocar, mas tem que conversar com a Polícia Militar, e essas imagens têm que ficar sob o controle exclusivo da Polícia Militar. Então, tem que vincular, inclusive a polícia, pelo menos no 3º Batalhão, no comando anterior, o Coronel Moreno tinha citado essa possibilidade de algumas câmeras da comunidade ser vinculadas na central de monitoramento do batalhão, falando do batalhão da Asa Norte, especificamente. Mas é uma coisa que tem que ser conversada nos batalhões, né? Se existe, primeiro, existe essa possibilidade? Sim. Então, a Polícia Militar, a comunidade pode instalar a câmera e disponibilizar, porque a Polícia Militar não tem recurso para instalar. Mas se a comunidade comprar, instalar e fizer essa parceria, esse convênio com a Polícia Militar, e a Polícia Militar monitorar, tudo bem. Aí é possível. O que não pode é misturar as coisas, entendeu? Por exemplo, se colocar a placa da Rede de Vizinhos Protegidos ou a placa da Polícia Militar, quem tem que ter o controle é a Polícia Militar. Assim como nós temos, por exemplo, câmeras em várias RAs, não sei se vocês observaram na rua, às vezes um balão passando aí por Ceilândia, Santa Maria, Samambaia, às vezes você tem uma câmera assim no meio da rua, está lá, uma placa do GDF, né? Local monitorado por câmera. Então, lá tem o aviso, inclusive, que aquele local é monitorado, que é um pré-requisito legal. Você não pode colocar câmera sem um aviso de que as imagens estão sendo gravadas ou o ambiente monitorado. Então, assim, é válido, sim, toda ação é importante, mas tem que ter muito essa cautela. Câmera em espaço público é complicado. O que difere do nosso bloco, do pilotis do bloco, ou do bloco olhando para fora? Está no bloco, está no perímetro do bloco e do prédio. Então, não tem problema, né? Então, tecnicamente, você pode ter no bloco câmeras olhando para fora do bloco, da área do perímetro do bloco, não invadindo a privacidade do apartamento vizinho, uma coisa assim, tem que ter esse cuidado, a câmera sempre olhando para a rua, para o estacionamento adjacente ao bloco, né? Da calçada atrás do bloco, isso tudo é possível, do portão de garagem, olhando para fora, olhando para dentro, não tem problema, isso você não precisa de justificativas e autorizações especiais. Porém, é sempre importante, onde tem câmera que pega alguma imagem em espaço público, tem que colocar o aviso na base da câmera de que aquele ambiente está sendo monitorado. Feito isso, você não tem problema. Perfeito. Maravilha, obrigado, Marco. Mônica, você tinha me perguntado coisa sobre outro assunto, depois a gente fala para não misturar, eu estou bem concentrado também no que o Marco está falando, tá? Mas você tinha levantado uma pergunta, Mônica, para o Marco antes, se você puder repeti-la, por favor. Era da Honda, né? Para o Marcos, era o valor que é cobrado por esse monitoramento mensal. Ok, vamos lá. O desafio do Honda, né, até fazendo um rápido overview aqui da necessidade do Honda, né? Mas, assim, falando de valores, está saindo lá, nós temos 967 unidades na nossa quadra, 967 apartamentos, né? E aí está saindo a R$20 por apartamento por mês, tá?
Esse é o valor do nosso contrato de vigilância com a empresa de vigilância, né, que oferece o vigilante profissional, né, o segurança mesmo profissional, para fazer esse serviço à noite, né, das 7 da noite às 7 da manhã, todos os dias com a moto. Então, tudo isso a gente não tem despesa extra nenhuma, está tudo incluso, todas as obrigações trabalhistas, seguro de vida, tudo que é exigido para o exercício da profissão, né? E aí eu faço uma ponderação, que é o seguinte, temos que ter cuidado com os aventureiros, né? Porque, por exemplo, existe um preconceito sobre a Honda, né? Sobre o serviço de Honda motorizada, porque existe, inclusive, existir cidades convencionais que não são quadras, por exemplo, São Sebastião, determinadas quadras lá passa um rapaz de moto, normalmente é um motoboy, que está fazendo bico à noite, com um apito em cima de uma moto, e passa cobrando dos moradores uma taxinha, paga R$5, R$8, eu vigio. Primeiro, ele não é segurança, ele não está autorizado a fazer esse trabalho, né? Esse serviço não é o serviço de Honda motorizada, é outro serviço, né? Isso é alguém fazendo bico, né? Então, quando a gente for falar desse tema, é muito importante a gente ter uma introdução sobre o que é, porque as pessoas, a primeira coisa que vem, sim, não, lá na quadra tal passa o cara apitando, não tem nada a ver. Um Honda motorizado de uma empresa de vigilância é um profissional treinado e capacitado para isso, que usa técnicas de defesa pessoal, de segurança, de observação, todo equipado, ele tem toda a cautela, todo o preparo e treinamento em abordagem, então, assim, é totalmente diferente, né? Aí vem a segunda pergunta, a gente pode contratar um policial de folga para fazer vigilância? Nunca, pelo amor de Deus, o policial de folga nunca vai estar desarmado. E Honda, na área pública, é proibido andar armado. Armado é só em área fechada, né? Área fechada é privada. Em área pública, somente a polícia pode andar armada, né? Então, não existe isso, o Honda anda armado. Não, não anda armado, né? O que ele usa são equipamentos de defesa pessoal, a tonfa, às vezes o spray de gengibre, que é permitido, né? Ele usa o colete balístico, o colete à prova de balas que eu solicitei, né? Para a empresa, porque ele é um alvo em potencial, então ele precisa estar protegido, né? Faz parte do uniforme dele. O treinamento que ele tem, né? E as algemas, é o equipamento que ele usa, quando ele precisa realmente dar voz de prisão a alguém. Então, o que ocorre? O Honda, ele não faz o trabalho da polícia. O trabalho dele é observar. Mas, obviamente, dependendo da situação, ele tem o treinamento e a capacitação para saber se ele pode ou não intervir com segurança, para a vítima, principalmente, e para ele. Ele não é um super-herói que vai sair correndo lá de moto. E essas são perguntas que as pessoas fazem, tá, gente? Por isso que eu estou falando aqui para vocês, porque essa é uma missão delicada. Ele não vai sair correndo de moto lá com a capa do Batman para pular no pescoço do bandido. Não, tá? Ele observa, né? Ele inibe e muito, e aí está a efetividade do serviço de Honda, porque as pessoas falam, então para que serve o Honda? Se ele não vai partir para cima da pessoa, ué, ele não é o policial, mas ele está integrado diretamente com a polícia, tem contato direto, a polícia, quando a gente tem um acionamento que é feito pelo vigilante, eles priorizam a situação, porque sabem que a situação já foi triada, ou seja, não é trote, precisa da polícia lá no local, né? É uma situação mais grave, então já existe uma triagem. Segundo ponto, a presença da Honda inibe a ação delituosa, e isso é fato, né? Isso é fato. Então, assim, totalmente, ela inibe a ação do bandido, porque o bandido, ele não sabe, né, em primeiro momento, aquele que está chegando na quadra, ele não sabe se aquela moto cheia de rotolite, com sirene, e com um cara todo de preto em cima, é um vigilante ou um policial, porque ele se confunde com o policial. Né? Não porque quer, mas é pelo veículo que ele usa, pelo uniforme, tudo, né? Então, assim, de longe, quando a viatura chega com o rotolite ligado e sirene ligada, perna para que te quer, o bandido sai correndo. E se saiu correndo é porque ele está devendo. Então, se ele saiu correndo e está devendo, qual que é o procedimento que a Honda faz? Polícia Militar, né? Já aciona a Polícia Militar, monitora, acompanha, passa a localização e a polícia faz a prisão, né? Esse é o papel do Honda. E a inibição, porque assim, o bandido, quando vê o vigilante lá na quadra, mesmo depois que ele descobre que é o vigilante, ele sabe que, impressionantemente, toda vez que ele pisa na quadra,
a polícia militar aparece logo em seguida para fazer um batulejo. Né? Então, ele associa, falei, aqui não dá para eu brincar, aqui não dá para eu tentar roubar nada aqui, porque ele vai ser, primeiro, observado, monitorado, e se ele tiver, dependendo do grau de suspeição, o que ele está fazendo naquele local, a polícia militar vai ser acionada, ele vai ser abordado. Né? Então, é eficaz, sim, nesse sentido. E só fechando essa questão da eficiência, só para vocês terem uma ideia, na verdade foram 4 meses, né, da retomada da vigilância profissional da 214, os 4 primeiros meses, né, a partir do momento que a gente contratou, botou em operação, né, esses 120 dias aí que nós tivemos, foram 80 ocorrências dentro do 214 Norte. Ocorrências que eu digo assim, de fatos que aconteceram lá dentro envolvendo a segurança. Dessas 80 ocorrências, resultaram em 19 prisões em flagrante. Tá? Resultaram em 5 armas de fogo apreendidas e 14 facas. Só isso. Ou seja, foi gigantesco o resultado, né, que a gente jamais imaginava essa situação. A gente sabia o seguinte, a única coisa que a gente tinha certeza, que todo dia, no final da tarde, tinha algum fato de algum assalto, alguém dentro da quadra ou ali perto do Parque Olhos da Água. E, principalmente, as vítimas eram adolescentes chegando da escola, os bandidos vinham com faca para roubar o celular, né? Ou mulheres e idosos caminhando ali em frente ao parque, ou na entrequadra atrás da igreja. Era ali. Todo dia a gente sabia que tinha assalto, né? E para resolver isso, a gente precisou da presença do vigilante, porque a inibição, e segundo, a gente está numa área muito próxima a uma ocupação, uma favela, né? Que realmente traz muitos transtornos ali à comunidade nessa questão da segurança. Então, nesses 120 dias iniciais, nós zeramos todas as ocorrências. E não tivemos mais nenhuma ocorrência de furto de veículos, interior de veículos, de objetos dentro da quadra. Então, esse é o resultado. Marco. Mas a vigilância é de dia também? Não, de dia não. Somente à noite, por enquanto. Né? É uma questão que precisa convencer, né, as pessoas a investirem e a gente ter o segurança durante o dia. Mas o que acontece? Normalmente, durante o dia tem muito mais movimento, seja dos profissionais de limpeza, dos porteiros, muito entra e sai de gente, de fornecedores, muito mais pessoas nas ruas. Então, assim, é mais complexo para o bandido atuar, né? Porque ele não quer ser notado, né? O que a gente tem, via de regra, é aquele bandido oportunista. Ele vê uma oportunidade, vai lá e faz. Vê uma facilidade, ele vai lá e rouba. Entra numa loja lá e rouba um celular, um balcão, rouba uma carteira, né? É diferente. Ele não vai tentar furtar um carro ou uma roda de carro durante o dia. Normalmente ele faz isso de madrugada ou à noite. Ou num local escuro, onde ele está encoberto, ele não está sendo visto, né? Acontece de dia? Acontece, mas é muito menos frequente. Mas depende da quadra, da área e da situação de vocês. Isso é relativo, tá? Isso que eu falo, tudo tem que ser analisado caso a caso, porque cada área é uma área, né? Não dá para criar um modelo e replicar sem customizar esse modelo, né? O fato é o seguinte, tocando nesse ponto, como resolver a situação da segurança de dia? A participação dos agentes de portaria, do pessoal de limpeza e com o quê? Com a radiocomunicação. Por que eu recomendo a radiocomunicação? Porque é mais rápido. Bem mais rápido, e no momento de desespero, é apertar um botão e está todo mundo ciente do que está acontecendo. Imagina você está sendo assaltado, ou você está vendo um bandido armado chegando no prédio, o porteiro está lá. Cadê o telefone cadê o WhatsApp da Polícia Militar? Rede de vizinhos protegidos, abre o aplicativo. Ih, esqueci a senha. Peraí, tem que entrar na senha, tem que entrar no aplicativo. Já foi, o bandido já está lá, já rendeu. O rádio, ele está com o rádio perto do botão. Atenção, todos os blocos, bandido vindo em direção ao bloco Juliette, me ajude, acione a polícia. Pronto, alguém ouviu? Alguém já pegou o telefone? Polícia Militar, ó, situação assim, assim, assim no bloco J. Acabou. 2, 3 segundos você comunicou a ocorrência e está todo mundo ciente. Alguém ouviu o rádio. Agora, para isso acontecer, tem alguns procedimentos. Por exemplo, o que a gente faz lá na quadra? Toda mudança de turno, todo momento que a pessoa assume o turno, abre uma comunicação geral. Né? Então, todo dia a pessoa inicia o turno. O primeiro bloco, que é o Juliette, que é a base da segurança, abre a comunicação. Atenção, todos os blocos, Juliette iniciando, né, o turno. Bloco Alfa, que é AP, Bloco Bravo, que é AP, chama os blocos, e os blocos vão respondendo. Então, assim, já criou-se essa rotina, né? Às vezes, os próprios blocos já fazem a sequência.
Juliette começa, o Álvaro responde, o Bravo responde, todo mundo começa a responder sozinho. Cria-se essa rotina, esse hábito, né, de usar sempre o rádio para abrir e fechar turno. A própria Polícia Civil faz isso. Todo dia de madrugada, por volta de umas 5, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, é o horário que eles fazem o teste de rádio. Então, a Polícia Civil faz isso. Vai lá o pessoal da Ditel e abre. A frequência da Polícia Civil começa. E aí, Alfa 1 e vai, começa a falar com todas as P's também, todas as delegacias, e faz o teste de rádio. Para justamente, está funcionando? Está ok? Beleza. Bom dia a todos ali, vamos trabalhar. E é isso. Marco, o papo está muito bom, mas a gente já está 8h21, já passamos muito, é um assunto super legal, muito importante. Mas assim, só tem a Jussara que ela fez uma pergunta, né? Aliás, vai fazer uma pergunta, ela levantou a mão. A Mônica, ela tinha perguntado algo, acho que você não viu no chat, se você puder depois passar a indicação da empresa que vocês contrataram, se você puder fazer essa indicação, por favor. E depois da Jussara, eu acho que seria um assunto muito importante, Marcos, se puder resumir o que é a RVP, Rede de Vizinhos Protegidos. O pessoal, acho que é importante ter pelo menos uma noção, uma introdução disso, né? Sobre esse projeto, por gentileza. Perfeito, Aí a gente passou agora a Agil Vigilância. Obrigado. Ágil, né? Ágil, ó. Ágil. É que você falou Juliette, nome, eu pensei que era o Gil aí já. Ágil Vigilância, tá? E assim, só fechando essa questão, quando nós fizemos a seleção das empresas, né? É muito importante isso, tem que ser empresa credenciada na Polícia Federal ou na Secretaria de Segurança Pública. Somente pode oferecer serviço de vigilância empresas autorizadas no Distrito Federal. Nós recebemos propostas, por exemplo, de baixíssimo custo com empresas de fora que não tinham nada no DF. Então, assim, fujam dos aventureiros, isso vai dar problema, tá? Segundo ponto, quando forem escolher uma empresa de prestação de serviço, principalmente de vigilância, que é um trabalho de risco, os requisitos da Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública obrigatórios. Terceiro requisito, não pode ser simples nacional, ele tem que ser lucro presumido, porque enquadra em sonegação fiscal, e aí você já elimina empresas que têm 2, 3, 4 CNPJs para fazer esse tipo de ajuste, tá? Isso, inclusive, foi alvo da Polícia Federal de investigação, e teve até prisões aí recentemente, uns 2 anos atrás, de donos de empresas sobre isso, tá? Porque é ilegal, enquadra na sonegação fiscal, então não pode ser simples nacional. Então, quando vocês forem cotar as empresas, cuidado com os valores muito baixos, tá? Desconfiem, porque existe um valor mínimo estabelecido pelo sindicato. Vamos lá. E, por último, que eu recomendo na seleção das empresas, contratem empresas que tenham capital social, peçam o contrato social, peçam os indicadores de desempenho, como se fosse uma licitação. Contrate empresas com capital social elevado, tá? Capitais aí de 100, 200 mil é muito baixo para uma operação de empresa de segurança, porque se acontece alguma coisa com o colaborador, tudo é coberto pelo seguro, né? Mas, assim, não pode correr o risco de contratar uma empresa que tem um capital social de 10 mil, 20 mil, 50 mil, porque ele não vai ter dinheiro para pagar uma indenização. Se acontecer algum problema depois financeiro com a empresa, se a empresa decretar uma falência, que é muito mais provável uma empresa com baixo capital decretar uma falência, que não tem um patrimônio líquido, né, saudável, que não tem os indicadores saudáveis, né, na verdade, do seu desempenho financeiro. Então, atentem a isso. Vamos lá. Jussara, pergunta da Jussara e depois RVP. Só a Jussara antes, Marco, pode ser? Que ela Jussara. Grata aí pelo tema, pelo conhecimento, né, compartilhado. Talvez fosse mais interessante o Marco falar do programa aí que o Jean acabou de pedir para você comentar daqui a pouco. Eu realmente não tenho conhecimento nessa área. Não tenho ideia quanto, não sei se você sabe, mas como é o serviço da PM já, né? Qual é a capacidade deles, né? Em termos de operação, né? Ou qual é a rotina deles, né? Enfim. Mas eu fiz um cálculo rápido, achei um valor razoável essa contratação aí dessa empresa particular. E também fiz um curso eu sei que é meio polêmico também, enfim, mas é uma coisa cultural, né?
Mas eu fiz um curso eu fiz um curso de criação e gestão de unidades de conservação de parques nessa, e eu sei que uma questão delicada é a questão da segurança também, em áreas, né, grandes, né? E eu sei que está sendo usado os drones, né? Eu não sei quanto isso seria, assim, em termos de custo-benefício, eficiência, enfim, o uso desse, porque a Polícia Militar já é responsável por esse serviço. Não sei se e ele já tem que monitorar, todo mundo tem que estar ligado à Polícia Militar. Então, por que não introduz essa ferramenta que temos, né, o raio de visão de um drone, né? A velocidade de monitoramento também é muito grande, né? Assim, na minha perspectiva, né? No meu entendimento. Então, talvez fosse, inclusive, justo, né? Socialmente falando, o uso ou a eficiência da Polícia Militar nesse serviço. Enfim, sem também essa quantidade de equipamentos, né? Em termos de câmera, não sei o que, de rádios, tal, enfim, porque eu também trabalho com lixo, que é uma questão, mas, né, a questão ambiental. E também a própria o lixo mental, assim, a questão emocional, né, o foco, né? Sim, está grande minha questão, mas inclusive eu até questiono, eu gostaria muito de poder mudar esse tombamento, sabe? Que muitas vezes a gente fica presa a uma questão estética, sei lá, e que não funciona na nossa vida prática, sabe? Eu gostaria muito de questionar isso, sim, coletivamente. Se gosto sem essa coisa da segregação também delicada, mas Jussara, desculpa, mas enquanto a gente não tem educação e respeito suficiente, assim, precisa usar essas ferramentas, sim, Jean. Jussara, desculpa, que a gente já estourou muito tempo, né? E está muito extenso, assim, perdão, tá? Vou ter Tá que bom, interromper para o Marco poder tá responder bom. a questão, né? Por favor, Marco, se puder respondê-la e já Vou falar ser da bem breve RDP para a aqui. gente finalizar, por gentileza? Pergunta longa. Vamos lá. Mas Vou responder aqui e já vou falar da RVP. Então, assim, sobre essa questão da utilização dos drones e tudo, é uma questão um pouco delicada porque envolve o monitoramento de área pública. Então, assim, para a prefeitura fazer, para a comunidade fazer, é complicado. E tem outro ponto importante. Drone só pode ser operado por piloto credenciado. Não é um instrumento, na verdade, a gente às vezes pensa até que, assim, as pessoas compram como um brinquedo, mas não é. Ele é considerado como uma aeronave. E tem que ter autorização, o piloto tem que ter autorização, né, da aeronáutica, né, na verdade, não é a aeronáutica que fornece, mas tem esqueci o nome agora, do órgão que controla, é como se fosse o COMAR, o Comando Militar Aeronáutico, né, ali. Então, assim, inclusive o voo também ele tem que ser declarado, né, qual a finalidade e tudo. Então, a Polícia Militar usa muito drone em operações pontuais. Está perseguindo algum bandido que se escondeu numa mata, alguma coisa nesse sentido, normalmente vai até de helicóptero, mas assim, não tem um helicóptero, preciso fazer algum monitoramento, levanta o drone e vai. Mas demanda um piloto específico, é igual um piloto de viatura, né? Então, não são todos preparados para isso. Não sei se eu te respondi essa sua dúvida aí desse monitoramento, né? E sobre você tinha falado do custo do Honda, realmente, ele é um custo bem, bem baixo, e uma coisa que a gente tem que sempre colocar em mente é o seguinte, assim como existe educação privada e saúde privada, existe segurança privada. A gente gasta muito mais com plano de saúde e com escola do que com a segurança privada. Então, assim, somente esse argumento é suficiente para você começar a mudar a visão das pessoas sobre isso. Bom, falando um pouquinho da RVP, só para a gente finalizar, já está preocupado aqui, vamos lá, Jean, vamos fechar. A RVP, que é a Rede de Vizinhos Protegidos, que é um programa da Polícia Militar, né? É um programa super eficiente. Recomendo a todos que participem, converse com o batalhão de vocês. Aqui temos Asa Norte e Sul, né? Tem de alguma outra área, Jean? São todos do plano piloto aqui? Todos do plano piloto. Todos do plano piloto. Então, vamos falar do terceiro batalhão, que é Asa Norte, e do primeiro batalhão Asa Sul, né?
procurem os comandantes dos batalhões pedindo a implantação do programa de rede de vizinhos protegidos na área de vocês. Na verdade, eu tenho ciência que o aplicativo, né, foi desenvolvido pelo 3º Batalhão. Então, assim, existe no Lago Norte e no 3º Batalhão. É o aplicativo Rede de Vizinhos Protegidos, né? A outra forma da rede de vizinhos protegidos é o celular, pelo WhatsApp. Então, eles criam uma rede entre a comunidade, com as pessoas da comunidade, com a polícia militar, o policiamento comunitário, para fazer a troca de informações, ele via WhatsApp. Mas, assim, eles orientam que nos casos de emergência, sempre utilize o canal oficial, que é o 190, né? Sempre. Nunca deixe de utilizar o 190 na situação de emergência, porque ali a rede de vizinhos, ela foi criada para facilitar a troca de imagens, a troca de situações de suspeição, né? E tem um atendimento rápido, eficaz, mas nem sempre o policial está ativo ali direto no celular. Então, às vezes ele está numa operação, está na viatura, é emergência, liga no 90, né? Ou no batalhão, no policiamento comunitário, ok? E existe também a rede de comércio protegido, que é a RCP, que é o programa específico para o comércio da quadra. Então, eles cadastram os comerciantes, criam uma rede de WhatsApp também, para justamente facilitar a comunicação dos comerciantes em casos de necessidade, né? É um programa que a gente recomenda, participem, converse com o responsável pelo batalhão, tá? Na Asa Norte, vocês podem falar com o Sargento Muniz, que é o responsável pelo programa na Asa Norte, no 3º Batalhão, e na Asa Sul tem que conversar com o comandante, porque na Asa Sul estavam mudando algumas questões ainda da rede, tá? Mas é um programa que ele soma, na verdade é um programa fundamental, né? Mas não também exclui a participação da comunidade na criação de um programa de segurança comunitária na quadra de vocês. Criem isso, crie a pasta da segurança, coloque alguém da comunidade interessado no assunto para ser o responsável pela segurança da quadra de vocês, né? Isso é muito importante. E respondendo a pergunta da Mônica aqui no chat, não entendi o valor do Honda, é pago separadamente da contribuição da prefeitura, isso é importante explicar. A contribuição da prefeitura, ela é voluntária, né, Jean? Então, assim, não pode exigir a cobrança, se alguém quiser deixar de pagar, ele vai lá, conversa com o síndico e deixa de pagar, né? E não tem problema. O que eu fiz para implementar a cobrança do Honda? Para a gente poder rodar o contrato, a gente precisa, é uma obrigação, a gente precisa dividir, na verdade, a gente faz o rateio do valor pelo número de apartamentos da quadra e cobra relativo ao número de apartamentos do bloco. Como foi feito isso? Foi feito como se fosse uma contraprestação de serviço da prefeitura, não é uma adesão. Adesão é o morador aderir, ser sócio da prefeitura, associar-se, né, à associação. A outra, e isso é voluntário. A outra coisa é a prefeitura oferecer um serviço por adesão. Ou seja, fizemos assembleia em todos os blocos oferecendo. Vocês querem aderir ao serviço de vigilância motorizada, né, da prefeitura? Vai custar tanto por apartamento. Isso foi colocado em assembleia em cada bloco com pauta exclusiva. Foi feita uma assembleia só para discutir esse assunto. Então, foi pedido, convocado pelos síndicos, uma assembleia só para discutir adesão do condomínio ao serviço de vigilância, né? Então, aprovamos isso em assembleia. Isso obriga o condomínio a contribuir, né? E como que é feita a cobrança? É lançado no boleto do condomínio, tá lá, contribuição mensal da prefeitura, um valor tal, e taxa, deve vir uma taxa, na verdade, deve vir uma contribuição obrigatória, né? Taxa de contribuição da segurança. Tanto, é duas linhas. Uma é a contribuição da prefeitura, do associado, e a outra é vigilância, os R$20 lá, separado no boleto, lá em cima. Bom demais. É isso, gente. Muito obrigado. Marco, obrigado demais. Assim, a gente passou do tempo, mas com muito prazer passamos, que foi excelente. Muito obrigado pelo que você compartilhou com a gente aqui, meu irmão. Tamo junto demais, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, pessoal, mais uma vez pela presença. Boa noite. A gente vai divulgando. Bom final de semana para todo mundo. E tudo de bom. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, Jean. Obrigado a todos vocês aí. Valeu, gente. Obrigadaço aí. Valeu. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.